Sente-se confortavelmente, respire fundo. Permita que esta voz lhe conduza por um caminho que muitos ignoram, mas que você, se decidir crer, pode trilhar. Pois o sucesso não é mistério, é método, e o método é copiável por quem tem coragem de acreditar. Desde meus primeiros passos, nas colinas de Pound, Virgínia, nasceu um menino pobre, órfão de mãe ainda criança, com a mente inquieta e o coração cheio de perguntas. Aos 13 anos, já escrevia para jornais locais. Eu era visto como um garoto rebelde, com espírito indomável, mas havia em mim algo mais forte, o desejo de transcender minha origem humilde, e foi esse desejo que me tornou capaz de enxergar o invisível, que a mente do homem é uma forja, e quem a domina, domina o próprio destino. Muitos duvidavam da minha ambição, me perguntavam como alguém saído de uma cabana de madeira poderia sonhar alto como os magnatas da cidade grande. Como alguém sem recursos poderia acreditar num futuro de prosperidade? Talvez você já tenha sentido algo parecido. Insegurança, medo de não ser bom o bastante, de não ter as conexões, o dinheiro, o talento. Eu já senti. Quase desisti em diversas ocasiões, mas descobri que o poder da mente não depende de posses, depende de convicção. E aqui está o primeiro pilar daquilo que afirmo neste vídeo. O sucesso já existe no padrão de comportamento dos que venceram. Eles seguiram regras, um conjunto de atitudes, hábitos e princípios que qualquer pessoa, mesmo nascida sem dinheiro ou privilégios, pode copiar. Não é exclusivo de uma casta ou privilégio de nascimento. É uma ciência moral, uma filosofia de realização disponível para todos. Quando aceitei o desafio que me fora proposto, entrevistar grandes empresários, inventores, líderes, não busquei apenas admirar suas fortunas. Busquei descobrir os padrões por trás de suas conquistas. Analisei seus hábitos, suas certezas, seus medos superados. E o que descobri me permitiu, e pode permitir a você, trilhar o mesmo caminho. Talvez você diga, mas minha vida é tão diferente, minha realidade é tão adversa. Eu lhe digo, a adversidade existe para separar os sonhadores dos realizadores. A adversidade revela quem está disposto a moldar o próprio destino, quem está disposto a tomar a mente como instrumento. Se você tem medo, medo de fracassar, medo de não dar conta, medo de ser julgado ou de não merecer, quero que reflita comigo. Quantas grandes conquistas da história nasceram de alguém que ousou acreditar quando ninguém acreditava? Quantas fortunas, quantas ideias, quantas mudanças começaram num instante de fé? Fé na própria mente, mesmo quando tudo conspirava contra. No decorrer deste vídeo, vou mostrar que sim, é possível copiar o sucesso. Mas antes disso, peço que você mantenha seu coração aberto, sua mente desperta e, acima de tudo, sua fé firme, porque aquilo que sua mente conceber e acreditar, você poderá alcançar. Existe algo que sempre observei nos homens que entrevistei ao longo da vida. Nenhum deles teve um início fácil. Andrew Carnegie, por exemplo, que conheci em 1908, saiu de uma condição miserável para se tornar o homem mais rico do mundo após John D. Rockefeller. E quando me sentei diante dele, naquela sala modesta, longe da pompa que muitos imaginam, pude ver com clareza algo que transformou tudo em mim. Ele acreditava, verdadeiramente acreditava, que qualquer homem poderia copiar o caminho do sucesso se estivesse disposto a dominar a própria mente. Ainda lembro de Carnegie me perguntando, com aquele olhar firme que parecia atravessar a alma: você está disposto a dedicar 20 anos da sua vida a estudar a ciência do sucesso? Confesso que, por um breve instante, o medo me tocou. Eu era jovem, sem dinheiro, sem prestígio, sem saber o que o futuro me reservaria. Mas dentro de mim, uma pequena chama acendeu. A certeza de que aquele era o maior chamado da minha vida.
E eu disse sim. Um sim que anos mais tarde não só mudaria o meu destino, mas o destino de milhões de pessoas que buscam respostas. E aqui está uma verdade que você precisa ouvir. Ninguém copia o sucesso se antes não vencer aquilo que impede qualquer ser humano de avançar: o medo. Medo do fracasso, medo da crítica, medo da pobreza, medo de não ser suficiente. Quantas vezes você já deixou de tentar por medo de ser julgado? Quantas oportunidades já escaparam porque você imaginou que não estava preparado? Quantas portas já não abriu por acreditar que não merecia entrar? O medo é um ladrão silencioso. Ele rouba energia, rouba oportunidades e rouba anos inteiros da vida de muita gente. E o pior, faz isso sem que a pessoa perceba. O que aprendi com aqueles homens extraordinários, e reforço a você agora, é que o medo não desaparece. Ele é vencido. E a maneira de vencê-lo é substituindo-o por fé. Fé na sua capacidade, fé no seu trabalho, fé no seu propósito. E já que falamos de fé, permito-me compartilhar algo que quase ninguém sabe. Houve um período em minha vida em que tudo parecia desabar. Eu havia investido anos de estudo, tinha escrito extensamente sobre a filosofia do êxito, mas enfrentei dificuldades tão severas que cheguei a duvidar se teria condições de sustentar minha própria família. Eu caminhava pelas ruas, imaginando como seguir adiante. A pressão era esmagadora, a responsabilidade enorme, e eu quase sucumbi. Mas foi nesse momento que uma simples frase surgiu em minha mente, como se tivesse sido soprada pelo próprio destino. Se eu ensinar aos homens como pensar, o universo cuidará do resto. Repito essa frase hoje porque sei que alguém aí do outro lado precisa ouvi-la. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil, talvez esteja cansado, talvez tenha tentado e falhado, escutado críticas, perdido oportunidades. Mas deixe-me lhe dizer algo. A fase em que a vida parece mais dura é exatamente a fase que prepara você para crescer. E para que este vídeo chegue a mais pessoas que precisam ouvir isso, pessoas que talvez estejam vivendo agora o que você já viveu, peço que clique no gostei e se inscreva no canal. Isso não é apenas um gesto simples, é o que mantém esta mensagem viva, o que permite que ela viaje para mais longe, o que dá força para continuarmos produzindo conteúdos que podem transformar vidas. Seu gesto ajuda este trabalho a alcançar quem mais precisa. Agora, antes de avançar para a parte seguinte, quero que reflita profundamente nesta ideia. Copiar o sucesso não é imitar gestos superficiais. É absorver a mentalidade que gera resultados. É reconstruir sua forma de pensar para que seus atos sigam um novo rumo. Isso começa aqui, neste exato momento, com a decisão de acreditar. Porque sem crença não há ação. E sem ação não há conquista. Quando iniciei minhas entrevistas com alguns dos homens mais influentes do início do século XX, notei algo que se repetia com precisão quase matemática. Era como se todos eles carregassem dentro de si um mecanismo invisível, uma engrenagem mental que os movia rumo à prosperidade, mesmo quando o mundo lhes apresentava obstáculos aparentemente intransponíveis. E aqui revelo o primeiro grande padrão. Nenhum deles esperava pelas condições ideais. Eles as criavam. Parece simples, mas pense comigo. Quantas vezes você já adiou seus planos, esperando o momento certo? Quantas vezes disse a si mesmo que faria quando tivesse mais dinheiro, mais tempo, mais experiência, mais coragem? Quantas oportunidades ficaram paradas à sua frente porque você acreditou que ainda não estava pronto? Essa hesitação, comum à maioria das pessoas, é a diferença silenciosa entre quem vence e quem permanece no mesmo ponto por anos. Os bem-sucedidos agem quando a oportunidade aparece, não quando ela parece confortável. Eles compreendem que a confiança surge depois da ação, não antes. O segundo padrão que observei é ainda mais poderoso,
Todos eles possuíam um propósito central, uma direção fixa, quase como se tivessem uma bússola interna apontando sempre para o mesmo norte. Eles não desperdiçavam energia com desejos soltos, superficiais ou impulsivos. Sabiam exatamente o que queriam e caminhavam nessa direção com disciplina. E digo isso porque muitos fracassam não por falta de talento, mas por falta de direção. Vivem como folhas ao vento, mudando de ideia ao sabor das circunstâncias, incapazes de sustentar um ideal por tempo suficiente para ver os frutos nascerem. E aqui compartilho algo que presenciei de perto. Certa vez, durante meus estudos, encontrei um inventor cuja mente brilhante era sufocada por uma instabilidade emocional profunda. Ele mudava de projeto a todo instante, nunca concluía nada e vivia frustrado, talentoso, inteligente, criativo e completamente perdido. Anos depois, sua situação se agravou e ele terminou esquecido, sem reconhecimento algum. Aquilo me marcou profundamente porque vi com clareza o preço que se paga quando não se possui um propósito definido. Sua mente era poderosa, mas desorientada. E poder sem direção é desperdício. O terceiro padrão é a disciplina emocional. Algo que, confesso, levou anos para eu compreender. Os homens que entrevistei não permitiam que suas emoções sabotassem suas decisões. Eles sabiam que o medo pode paralisar, que a raiva pode cegar, que a ansiedade pode fazer um homem se apressar na hora errada e que a euforia pode lançar alguém ao precipício. Eles tratavam a própria mente como tratariam uma ferramenta de trabalho, com zelo, rigor e firmeza. E talvez você se pergunte, como controlar emoções tão intensas quando a vida parece desmoronar? Permita-me contar algo que vivi e que me ensinou mais do que qualquer livro ou conversa poderia ensinar. Certa vez, após uma série de fracassos financeiros, eu me vi questionando tudo o que havia construído. Caminhava sozinho pelas ruas, tarde da noite, carregando uma dor silenciosa no peito. A tentação de desistir sussurrava ao meu ouvido. Eu me sentei em um banco, exausto, e comecei a refletir sobre tudo o que havia aprendido com Carnegie e outros grandes líderes. Foi naquele instante, no meio do silêncio e da noite, que decidi transformar aquela emoção em combustível. Percebi que, se permitisse que a dor me dominasse, ela me destruiria, mas se eu a utilizasse para crescer, ela seria minha aliada. E foi o que fiz. Transformei o desânimo em impulso, e essa decisão alterou o rumo da minha vida. Esse é o padrão. Os bem-sucedidos transformam emoção em ação, medo em movimento, incerteza em estratégia. Agora volto a você. Quantas vezes suas emoções já lhe roubaram decisões importantes? Quantas vezes você desistiu cedo demais? Quantas vezes se deixou levar pela opinião alheia, pelo medo da crítica, pela dúvida sobre sua capacidade? E se, em vez disso, você começasse a tratar suas emoções como ferramentas que podem trabalhar a seu favor? Quando compreendi que copiar o sucesso significava copiar padrões, não comportamentos superficiais, percebi que precisava traduzir tudo isso em hábitos diários. Ações simples, porém constantes, capazes de moldar a mente ao ponto de torná-la um instrumento poderoso. E é exatamente isso que desejo revelar a você agora. Como transformar ideias em prática real, concreta e palpável. Porque sem ação, todo conhecimento se torna apenas uma lembrança distante. O primeiro passo é compreender que a mente humana funciona por repetição. O que você repete, você fortalece. O que você ignora, você enfraquece. Isso vale tanto para suas virtudes quanto para seus medos. Quantas vezes você já se viu pensando negativamente sem perceber? Quantas vezes permitiu que a dúvida ocupasse seus pensamentos como se ela tivesse direito de estar ali?
A maioria das pessoas repete pensamentos derrotistas por tanto tempo que passam a acreditar que foram condenadas pela vida. Mas a verdade é simples. Nenhum pensamento tem poder até que você o alimente. Por isso, sempre incentivei o hábito de programar a própria mente ao despertar e antes de dormir. Não se trata de superstição, mas de disciplina mental. Nos momentos em que a mente está mais receptiva, ao acordar e antes de adormecer, você planta as sementes da realidade que deseja criar. E se não plantar nada, a terra mental se enche de ervas daninhas por conta própria. O segundo passo é criar um ambiente mental que favoreça a ambição saudável. E aqui trago uma experiência pessoal que jamais esqueci. Durante minhas visitas a grandes empresários e líderes do início do século XX, percebi que sempre havia algo em comum nos lugares onde trabalhavam. Eram ambientes que convidavam à clareza. Eram simples, organizados, metódicos. Eu me recordo de um escritório que visitei, onde o dono, um homem determinado, que havia começado carregando carvão, guardava apenas 3 itens sobre a mesa: um caderno, uma caneta e um relógio. Perguntei-lhe por quê, e ele me respondeu: porque tudo que eu faço precisa ir para o papel, ser feito no tempo certo e ser concluído antes de iniciar outra coisa. Essa disciplina, que muitos julgariam exagerada, foi exatamente o que o tirou da pobreza absoluta e o levou a uma fortuna avaliada em muitos milhões de dólares por extenso. O terceiro passo é compreender que a pessoa comum não fracassa por falta de inteligência, mas por excesso de distrações. E isso já era verdade no meu tempo, muito antes da modernidade. No início da minha carreira, viajei longas distâncias para conseguir entrevistas. E em uma dessas viagens, tive um encontro que me marcou profundamente. Em uma estação de trem, encontrei um homem abatido, sentado com a cabeça baixa, claramente derrotado pelo peso da vida. Ele me contou que tinha talento, tinha conhecimento, tinha oportunidades, mas desperdiçou tudo porque vivia pulando de ideia em ideia sem concluir nenhuma. Ele começou 3 negócios diferentes. Nunca se dedicou o suficiente a nenhum deles, sempre desistia diante das dificuldades. E naquele dia estava deixando sua cidade em busca de uma nova chance. Naquele olhar triste, percebi a verdade crua. Não era a vida que o derrotava, eram seus hábitos. E aqui introduzo o desafio único que preparei para você e que, se seguido, pode mudar completamente seu rumo. Desafio dos 10 dias de disciplina mental. Por 10 dias consecutivos, todas as manhãs, antes de iniciar qualquer tarefa, responda a 3 perguntas no papel. O que eu preciso fazer hoje que me aproxima do meu objetivo principal? Qual emoção pode me atrapalhar hoje? Medo, dúvida, insegurança. E como vou neutralizá-la? Qual é uma ação simples, mas concreta, que eu posso realizar ainda hoje para manter o movimento? Faça isso por 10 dias. 10 dias apenas. Se você completar o desafio com honestidade, verá uma mudança tão nítida em sua clareza, produtividade e autocontrole que dificilmente desejará voltar ao modo antigo de viver. E para tornar tudo ainda mais prático, deixo aqui uma reflexão essencial. Você não precisa ter grandes recursos para transformar sua vida. Precisa apenas dominar aquilo que controla completamente: sua mente, seu tempo e sua disciplina. Quando finalmente compreendi que o sucesso podia ser copiado como um modelo mental, percebi que aquilo que chamamos de destino nada mais é do que um conjunto de hábitos repetidos diariamente. O destino não é um ponto distante, mas uma soma silenciosa das pequenas escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. E é exatamente aqui que muitos fracassam. Desejam grandes resultados, mas rejeitam pequenas disciplinas. Querem transformações imensas, mas evitam ajustes mínimos. A verdade, porém, é clara. Tudo o que você busca, riqueza,
paz, propósito, direção, começa dentro de você antes de se manifestar fora de você. O que destrói a maioria das pessoas não é o mundo, mas a falta de estrutura interna para enfrentá-lo. Por isso, quero mostrar agora como transformar tudo o que falei até aqui, não apenas em ações pontuais, mas em um modo de viver. Primeiro, você precisa aceitar que seus pensamentos constroem a base da sua realidade. E digo isso não como filosofia distante, mas como observação concreta. Em minhas décadas de pesquisas, entrevistei centenas de homens e mulheres de destaque, industriais, inventores, generais, escritores, líderes políticos. Todos tinham uma convicção inabalável de que suas ideias moldariam o futuro que desejavam. Eles não tinham apenas fé, eles tinham uma fé aplicada, prática, operacional. É isso que faz um homem mover montanhas, a certeza interior de que pode fazê-lo. E pergunto a você, quantas vezes destruiu seus próprios planos antes mesmo de executá-los? Quantas vezes olhou para si com menos valor do que realmente possui? Quantas vezes se comparou com outros e concluiu que eles podiam e você não podia? Esse hábito silencioso de autossabotagem rouba dos indivíduos mais sonhos do que qualquer crise econômica da história. E ainda assim, quase ninguém fala sobre ele. O segundo ponto para transformar o sucesso em estilo de vida é dominar sua conversa interna. A voz que você alimenta determina a vida que você constrói. E permito-me compartilhar uma história que vivi e que carrego comigo até hoje. Ainda jovem, antes de entrevistar Andrew Carnegie, eu lutei contra um profundo sentimento de inadequação. Naquela época, meu bolso estava quase sempre vazio e eu carregava a esperança de construir algo grande, mas não sabia exatamente por onde começar. Em uma dessas noites de incerteza, ouvi um homem mais velho dizer algo que ficou gravado na minha alma. O mundo não lhe deve nada, rapaz, mas lhe devolverá tudo que você cultivar dentro de si. Essa frase me acompanhou durante anos. Era dura, mas verdadeira. Ela me fez perceber que eu precisava deixar de lado qualquer expectativa de facilidades e assumir total responsabilidade por meu destino. E quando fiz isso, as portas começaram a se abrir, não por coincidência, mas porque minha mente deixou de atrapalhar e começou a trabalhar a meu favor. O terceiro ponto é compreender que o mundo recompensa aqueles que persistem além do limite comum. A maioria das pessoas resiste um pouco, tenta um pouco, suporta um pouco, mas recua diante da dificuldade. Já os que prosperam avançam mesmo quando o cansaço pesa, mesmo quando a dúvida lateja, mesmo quando nada parece funcionar. Persistência é uma ponte invisível que liga o homem comum ao homem extraordinário. Eu vi esse princípio transformar vidas e também destruí-las quando ignorado. Lembro-me de um jovem com quem conversei certa vez. Talentoso, inteligente, carismático, tinha tudo para vencer, mas tinha um defeito fatal: desistia cedo demais. Ele iniciava projetos brilhantes, mas os abandonava diante dos primeiros obstáculos. Sua mente era ágil, mas seu espírito era frágil. Anos depois, soube de seu destino. Perdeu oportunidades brilhantes, viu negócios promissores ruírem e terminou a vida modestamente, sempre explicando que a sorte nunca estava do seu lado. A verdade é que não lhe faltava sorte, faltava-lhe persistência. E é aqui que você precisa refletir. Quantas vezes esteve perto de um grande avanço, mas recuou apenas porque não viu resultados imediatos? Quantas vezes largou algo no exato momento em que o progresso estava prestes a aparecer? Persistência é permanecer firme quando o avanço ainda não é visível. Agora, quero unir tudo o que você aprendeu neste vídeo em uma única frase. Você copia o sucesso quando copia a disciplina mental, não quando copia os passos externos de alguém.
O sucesso é consequência natural de uma mente treinada, disciplinada e focada. Quando você muda a mente, muda a vida. E aqui, antes de encerrarmos, quero deixar algo para que você leve consigo como se fosse uma bússola pessoal. O mundo não recompensa quem deseja, recompensa quem decide. Não premia quem sonha, premia quem constrói. Não exalta quem espera, exalta quem age. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, compartilhe este vídeo com alguém que você sente que precisa ouvi-lo. Talvez seja a palavra certa no momento exato para uma pessoa querida. Agradeço profundamente por sua companhia até aqui e o espero no próximo vídeo.